Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, eu sou o Juliano, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E hoje é um episódio especial, o episódio 99, e é um episódio de melhores momentos. O que isso quer dizer? Eu peguei trechos de três episódios e fiz um compilado aqui para a gente relembrar como que foram algumas de nossas conversas passadas. E o critério que eu adotei é o sorteio, porque não é justo eu selecionar um ou outro por qualquer motivo que seja. Eu acho que o mais justo nesse caso, já que para mim todos os episódios são especiais, é fazer um sorteio, tá? E como que eu vou fazer esse sorteio? Você que está assistindo aqui no vídeo, em vídeo, né, no YouTube ou no Spotify, tá vendo que eu tô com um copo de vidro com vários papeizinhos dentro, tem 98 papeizinhos aqui, um para cada episódio publicado. Se você está só escutando, eu vou falando aqui sobre essa ação que eu vou ter com o copo. Eu vou sortear agora esses 3 episódios. Eu fiz a introdução sem saber quais são os episódios melhores momentos. Como é editado, eu gravo esse vídeo e depois na edição eu já coloco os melhores momentos, tá? Então, sem muitas delongas, para a gente ao que importa de fato, eu vou sortear aqui os 3 papeizinhos. Então, eu estou aqui chacoalhando, talvez você que está só escutando o podcast, está escutando um barulhinho aqui. Então, chacoalha bem, eu já vou tirar um papel e vou falar quem é o convidado, tá? Então, o primeiro papelzinho é o episódio 19, é o episódio lá atrás. Aqui, ó, 19, tô colocando aqui na tela, quem tá só escutando novamente não tá vendo. O episódio 19, eu tô aqui com o site do Pode Ler e Escrever aberto, que é podelerescrever.com.br, e no menu tem um menu que chama RSS, que é o nosso feed atualizado dos episódios, tá? Então é muito fácil de você encontrar. O episódio 19, vamos ver aqui quem que é. É aqui, ó, o Luiz Felipe Sá, que é escritor e também podcaster. Na época, ele era criador do podcast Escritores Independentes. Salvo engano, ele não está mais lá, mas não tem problema. Fica aqui registrado na história, né? Então, vamos para o segundo convidado. Bagunça mais um pouco aqui o papel, vamos ver. Opa, vem papelzinho, olha para o lado para não... Olha só, não é possível. Episódio 20, tá aqui, ó, logo em sequência. E o episódio 20 foi com a Renata Debogurski, ela que é escritora de ficção científica e autora de Virkadás. Eu lembro bem dessa conversa. Chacoalha mais um pouco. Será que a gente pega de outra dezena, hein? Podia ser, né? Para variar um pouquinho. Então, vamos lá. Episódio 89. É um dos episódios recentes. Então, estou aqui no site do Pode Ler e Escrever, passando todo o feed. E quem foi o episódio 89? O episódio 89 foi com Caio Cortonese, ele que é autor, cineasta e compositor. Bom, eu vou sortear mais um papelzinho, que é um suplente, caso algum desses 3 selecionados, o arquivo que eu tenho aqui seja corrompido, por qualquer motivo técnico que seja. Então, eu vou sortear mais um, que provavelmente não vai sair, né? Mas se sair, vocês já sabem o porquê. Então, o 4º papelzinho sorteado é o 85. Olha só, dezenas próximas. E o episódio 85 foi com Eric Novello, escritor, tradutor e roteirista. Ele é autor do livro Ninguém Nasce Herói. Então, ele é o suplente. E eu já estou, assim, pensando que vai ficar muito legal essa edição desse episódio. Espero que você goste. E, ó, vou deixar um spoiler. Talvez tenha mais algum episódio de melhores momentos. Não sei ainda. Pode Ler e Escrever, tá passando por algumas mudanças e pode ser que tenha mais um de melhores momentos ou uma surpresa aí no episódio 100. Será? O que vem por aí? Então é isso. Curta essa edição, esse compilado de episódios, que é o 2152 ou 2152. Qual que é a pronúncia certa do seu livro? Eu quero que você fale tudo sobre ele. Primeira curiosidade que eu tenho logo de cara, quero saber mais sobre o seu livro. Cara, sobre a pronúncia, eu sempre falei 2152 por extenso, mas depois que eu publiquei e eu comecei a ter leitores que não me conhecem, eu vi gente falando 2152. Então,
que vocês, né, o que vocês mandarem, eu tô aceitando. Acho que vai muito de como a pessoa fala mesmo, né? O ano, né? Como que a pessoa lê. Mas, cara, vamos lá. Eu até coloquei aqui na tela para quem está nos assistindo. E eu geralmente abro, né, a página da Amazon, porque a gente consegue ver a foto, a gente consegue ver a sinopse aqui também. Me fala um pouco mais sobre ele. Então, cara, eu vou voltar um pouco no tempo porque é uma história meio cabeluda. Em 2018 eu fiz o técnico em jogos, em desenvolvimento de jogos, né? Uhum. E eu não estava levando a escrita como um profissional naquela época. Eu até escrevia, mas não era uma coisa que eu pensava, vou publicar ou vou, né, vou, sei lá, viver disso, como hoje eu almejo, né? Só que aconteceu uma coisa engraçada porque eu percebi que eu sempre fugi de escrita e no desenvolvimento de jogos, no curso técnico, eu me apaixonei por roteiro. Então foi meio que a vida falando, meu, vem. E aí teve um interclasse nesse curso de jogos, onde era a turma A contra a turma B, e você tinha que fazer um jogo, e eu era meio que da parte do roteiro que também conversava com o game design, que é basicamente você encaixar o roteiro dentro né, das fases e tudo mais. E tava em alta Tava em alta não, né? Tava aquele hype bizarro do Cyberpunk 2077. Sim. Joguei todos, por sinal. Apesar dos pesares, eu consegui jogar. E ao mesmo tempo também tava aquele hype do multiverso e tudo mais. Né, o MCU já tava completamente estabelecido e tudo mais. Então a gente pensou, mano, vamos fazer um bagulho assim. Né, fazer um jogo de plataforma onde são dois universos interagindo e os personagens vão se trocando, assim, né? Cada um tem uma habilidade específica, cada fase você precisa fazer uma parada específica para passar, que depende do outro personagem, né? Como uma simbiose ali. E o primeiro roteiro saiu disso. Eu escrevi ele basicamente sozinho. Alguns dos membros do roteiro ajudaram, inclusive um abraço para a Lívia, que fez muita coisa, deu muita ideia. E aí, anos depois, eu me peguei desempregado, tentando viver da internet, digamos assim. Eu estava morando em Porto Alegre nessa época, tinha perdido emprego, a pandemia estava quase para estourar, eu não estava conseguindo emprego de jeito nenhum. E eu jogava na época, eu estava tirando um dinheiro no jogo, assim, online, né? Até streamando e tudo mais. E eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa que me dê dinheiro de qualquer canto do globo, né? E porque eu queria ter essa pira, eu ainda tenho, inclusive, de viajar, de ir para algum canto e morar 6 meses e tal. E aí eu voltei a olhar meus escritos. Eu tirei as coisas da gaveta, né? Abri o meu Google Drive lá, que tá tudo salvo. Sim. Peguei esse roteiro do 2152, que o jogo já se chamava 2152. Falei, cara, isso aqui dá um livro irado. E eu fui mandando mensagem para todo mundo do técnico. Eu não falava com o pessoal há, tipo, 2 anos, assim. Eu falava com um ou outro, mas, né? E aí eu tive que achar os caras, tipo... Tinha gente que nem Facebook tinha e tal, para pedir permissão para poder adaptar o roteiro para um livro e tal. E aí nasceu disso, sabe? E aí eu comecei a pensar em como abordar infinitas terras, né? Porque o 2152 ele tem essa premissa de que são infinitos multiversos. E cada conto aborda 2. E dentro do world building na coisa é sempre uma realidade par, né? São 2 realidades que são espelhadas, né? E aí eu comecei a pensar como que eu iria fazer de uma forma que eu não precisasse contar para o leitor, olha, isso aqui é um universo diferente, tá? Porque eu queria uma parada mais dinâmica, eu queria um negócio mais... Tanto que eu uso muito discurso indireto livre, o narrador, ele meio que está dentro da cabeça do personagem e tal. E aí eu reimaginei 5 situações, 5 locais no planeta e tipo, pensei, mano, se o cristianismo nunca tivesse existido, e se o Japão feudal fosse a potência mundial, e se a gente tivesse evoluído para um híbrido com golfinho, tá ligado? Sim. E aí eu viajei nisso. Que legal. Fica brincando com as possibilidades, aquele e se, né? A gente pega muito aquele detalhe lá atrás, né? Poderia mudar, né, os caminhos da sociedade. Eu gosto de ficar imaginando, né, essas possibilidades.
E acaba que, assim, o livro, ele não era para ter sido um livro originalmente, né? Era para ter sido Não. um game. Acaba que, nesse momento de dúvida, né? De angústia, de muita coisa passou na sua cabeça, eu imagino, e durante, né, a pandemia. E acho que na sua cabeça, talvez, assim, felizmente virou um livro, né? Acho que pode ter... Acho que foi um bom destino, né? Para a história, né? Sim. Não, o que aconteceu foi que assim que estourou a pandemia, eu voltei, que eu moro em São Paulo, moro no litoral de São Paulo, Santos, né? Sim. E eu Uhum. voltei, a minha mãe me deu todo o suporte, a pandemia estava para estourar e eu não estava botando muita fé que ia tudo fechado do jeito que ia, mas ao mesmo tempo eu estava morrendo de medo. Sim. E eu também eu tenho diabetes, então já era uma comorbidade, eu estava tipo, realmente com muito medo, né? Uhum. Até abril, mais ou menos, a gente não tinha ideia de como seria, de como foi, né? Podia ter sido Uhum. muito pior. E eu tava endoidando, assim, tava realmente perdendo um pouco, porque eu nunca tinha passado por uma coisa onde, sei lá, eu pulei para um ponto de independência, onde eu tinha um trampo, onde eu né, vivia Uhum. por mim, de repente eu tô dependendo da minha mãe, mas eu não posso sair de casa, tá ligado? Mas... Então eu comecei a pirar muito, mano, pirar muito. Uhum. Aí eu falei, cara, se eu não fizer alguma coisa com a minha cabeça, eu vou acabar essa Uhum. pandemia com algo bem sério, né? E é um E ponto... pode continuar, pode ir. Não, e aí eu, com o apoio da minha mãe, inclusive um abraço para minha mãe, um beijo. Eu falei, mano, eu vou botar isso no campo da. Vou tirar do campo das ideias, vou começar a escrever. Eu comecei a escrever assim, despretensiosamente. E aí o que Uhum. alavancou o livro mesmo foi o curso da Darkside, o concurso da Darkside. Que O eles Prêmio lançaram o Machado? concurso. Isso. Sei. E aí eu falei, mano, eu vou participar dessa porra, mesmo que eu não ganhe, tá ligado? Cara, Só olha, pra olha que me. engraçado, como que as histórias se conectam, assim, né? Eu também tirei o meu livro para escrever, né? Eu comecei no começo ali de 2020, então eu estava no início, quando começou a pandemia, que foi em março, e eu Aham. falei assim, eu estava naquela de ritmo, né? Eu não estava no ritmo ideal de escrita, eu falei, eu tenho que terminar para a premiação por Prêmio Machado, que foi em setembro de 2020. Eu não lembro a Sim, data exata, falei assim, meu livro tem que ficar pronto. Eu coloquei isso na cabeça. E eu pensei da mesma forma, pode ser que eu não ganhe, provavelmente não vou ganhar, porque, né, enfim, por experiência, enfim, mas eu preciso ter esse marco, né, de enviar para. Então, acho que você passou por sim, isso sim. também, né? Foi exatamente por aí, né? Foi muito legal, foi interessantíssimo saber que eu estava construindo algo que tinha uma finalidade. Eu não estava escrevendo porque, vou escrever Uhum. aqui. Não, eu falar, mano, eu preciso ter esse livro pronto, revisado até setembro. Uhum. Tanto que eu acabei ele, assim, meio de agosto, tá ligado? Uhum, sim. O meu, eu lembro que o meu eu terminei, nem tava com revisão textual nem nada, depois que eu mandei para editor e tudo, mas foi assim, salvo engano, foi no dia, no meu caso, que eu fiquei a última semana Caraca. revisando, revisando, revisando. Falei assim, eu tô gastando tempo, eu tô no tempo ainda. Então, quando eu não tinha mais tempo, tipo assim, acho que foi um dia antes, para não ter, às vezes, um problema de envio, eu enviei. Mas, mas foi uma catarse, assim, bem legal, porque, tipo, sabe, objetivo cumprido? Acho que eu tive muito essa sensação. Mas eu queria te perguntar, Luiz, que é, foi, acho que é muito além de escrever um livro, né? Acho que você falou todas essas dificuldades da pandemia, então, eu não sei se é correto falar, mas você meio que canalizou, né, os problemas ali, né, a tristeza muitas vezes na escrita, né? Acho que foi o que te salvou. Pode ter sido isso, outros fatores também. É mais ou menos por aí. Eu acho Sim. que como que você considera esse período de 2020, né, para você? Como que você enxergou tudo isso? Como que a literatura, como que a escrita foi um grande aliado para você sair melhor, né, da pandemia? Sim, cara, foi realmente uma terapia, assim, foi uma sessões de Uhum. autoconhecimento que eu tinha. Assim, eu sempre gostei muito de pesquisar, de saber coisas inúteis, né? Tipo, sei lá, tu vê um vídeo na internet e fala, nossa, é assim sei lá, o universo funciona, sabe? Eu gosto, Sim. sempre gostei muito. Então, eu aliei a escrita a esse hobby, porque eu pesquisei demais, demais, assim. Teve contos em que eu perdi um mês e meio, escrevendo e Uhum. pesquisando, né? O terceiro Uhum. conto do livro,
que eu não quero dar spoiler, mas o terceiro conto do livro, ele trata sobre a história africana. E eu também faço um link com ervas enteógenas, né? Que é ayahuasca, cogumelo, aquele psico não sei o quê, aquele laranjinha e tal. E eu pesquisei muito disso e eu tive um esmero, assim, de falar, cara, eu tô escrevendo um bagulho e eu quero colocar tudo de mim nele, sabe? Então, pesquisava os locais, ia pelo Street View no Google Maps para olhar o local, ou procurava algum registro histórico de como era o local antes. O segundo conto é em Roma, então eu peguei muita coisa mesmo, assim. E, cara, foi realmente uma terapia autoimplicada, assim. Só que a coisa, ela meio que foi evoluindo, sabe? Quando eu terminei meu livro, a minha avó queria ler. E eu só tinha ele na Amazon. Eu postei ele na Amazon, acho que em dezembro. E aí eu reeditei e janeiro já estava na versão final, assim. Sim. E aí eu falei, mano, eu preciso fazer minha avó ler essa porra. Porque eu sempre escrevi, sempre mostrei, mas no digital minha avó não ia conseguir ler, né? E aí eu imprimi em casa, velho. Eu peguei, tipo, folha A4, imprimi frente e verso, encadernei numa gráfica, sabe? Tipo, ficou idiota, ficou feião, mas eu tinha o livro físico para dar para minha avó, para ela ler. O importante era ela ler, não precisava de, sabe? E aí eu percebi o quanto que eu curtia isso. O quanto que eu gostei de preparar o texto, de entender como é que é a diagramação, como é que é a linguagem depois de impresso, que de alguma forma muda, né? E aí eu acredito que, tipo, vencendo essa experiência catártica, isso alavancou, tipo, me deu um horizonte de falar, cara, eu gosto disso, eu quero fazer isso, tá ligado? Então eu comecei a escrever pensando em independência e acabei terminando por outros caminhos né, conquistando minha independência, digamos assim. Aí abriu portas, né, para outras atividades, né, do mercado do livro, né? Não só escrever o livro de fato, né? Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Agora, viver de escrita só de venda de livro é algo bem complicado no país. Não é impossível, mas é um desafio. Agora, você viver de outras coisas, como, por exemplo, de escrita. Eu sou ghostwriter, eu faço redação publicitária, eu faço redação, até de copyright de vez em quando eu faço, sabe? Que eles me pedem para construir um conceito dentro de algum material de comunicação. Tô dentro. Precisa fazer determinado elemento de escrita. Perfeito. Desenvolvimento de branding? Vou. Então, a gente acaba desenvolvendo a escrita, mas não só como ficção, né? Porque ficção, infelizmente, não é assim tão simples. É a verdade no público, não é uma coisa fácil, mas dá uma satisfação você ver o livro. Exato. Não, essa é a melhor parte, assim, que quando você finaliza daquele... Tira aquele peso, né? E a parte do pós-escrita, eu acho também muito gostosa, né? Por exemplo, você manda para um revisor, aí você fica naquela ansiedade para vir, ou então o capista vai te mandar, você fica naquela ansiedade para ver a capa que você imaginou. Esses processos são bem legais. Depois do livro, sentir o cheirinho quando você abre assim, do seu livro, né? Do seu livro ali em mãos, é algo assim, só quem tem consegue. Até porque, né, o processo todo, né, tipo, da ideação até o livro pronto demora às vezes anos, né, dependendo, né, da obra. Foi sofrido, assim, porque eu não consegui publicar logo de pronto. Eu acho que foi importante. Eu até falo que ainda bem que o tempo demorou para chegar de publicação, porque eu amadureci várias coisas. Eu larguei o livro inteiro, reescrevi ele inteiro, inteirinho. Só mantive a temática mesmo, o enredo eu mantive, mas foi ótimo, assim, fazer essa reescrita. Eu alternei em dois narradores, deu uma agilidade melhor. E, assim,
Fato é que, depois de um tempo, além de amadurecer a minha escrita, o público mudou. Então, o mercado tinha mudado e precisava de um livro com outro tipo de linguagem. E foi com esse pensamento que eu reescrevi Vircadás. Então, ele é um livro assim, super ágil, com muita dinâmica, é escrito em 2 narradores. Eu brinco que ele parece um buraco de minhoca, assim, que você mergulha e é sugado, sabe? Aquela sensação maluca. Sim, Ele é sim. bom para o público que justamente quer entregas, que gosta desses entretenimentos muito ágeis, muito velozes. Então, é o que a gente tem hoje, né? Você pega a Marvel aí, os filmes todos de Marvel são todos assim, super imersivos, viciantes, né? E eu pensando nesse aspecto que foi que escrevi o novo Vircadás, que tá aí para o público, quem quiser curtir nesse aspecto. Então, vamos aproveitar. Já falou, começou a falar bastante de Vircadás. Eu quero saber o que é, né? Qual que é a história. E aí você fez um paralelo com Marvel, que aí eu vou além. Que Marvel é assim, né? Vamos colocar só o cinema, que talvez as pessoas conhecem mais. Você tem Os Vingadores, que é a história central, e vários outros filmes, várias séries agora, que expande o universo, né? De repente isso entra em planos futuros, de outros spin-offs, enfim. Como que você pensa da história? O que é história, de fato, até para todo mundo aqui entender. Vamos lá, conta tudo para gente. É um universo muito maior. Então, essa concepção de que nós não estamos somente presos a uma dimensão, que existe muitas outras, é o que Vircadás traz. Pode parecer óbvio, mas só que na época que eu lancei e pensei em escrever história, não era nem um pouco óbvio, era bem diferenciado. E a história realmente se passa quando um garoto de 14 anos, no dia do aniversário dele, ele acaba sofrendo uma sessão diferente de videogame. Normalmente ele estava lá jogando, de repente sentiu um monte de dores e ele foi sugado por uma realidade super diferenciada. Ele vai, se encontra na mesma casa, só que sem a festa de aniversário. Os amigos, tudo tinha sumido. Ele começa a percorrer a casa, vai para lá, vai para cá, não encontra o que precisa, não entende de onde que apareceram as coisas que estavam diferentes e resolve tomar nota. A dor de cabeça estava alucinando ele e quando ele termina aquela anotação, ele acorda e se encontra de novo dentro da festa de aniversário. E aquela singela anotação que ele tinha feito, que ele achou que era só para tentar aliviar um pouco a tensão e o pânico de estar sozinho em casa, é que realmente move essa aventura maluca que o Zui, que é o meu personagem, começa a viver. Tem muita perseguição, tem, é claro, a gente querendo pegar anotação, a gente querendo saber como é que ele conseguiu fazer o que tinha que fazer, existe sequestro, tem roubos de banco, aventuras bem malucas mesmo, as perseguições ótimas, que eu acho que o pessoal vai amar nesse sentido. Justamente porque, agora voltando para a Marvel, existe sim no Vircadás a chance de eu escrever quantos livros forem. Por quê? Em Vircadás, eu utilizei o neologismo para falar de dimensões, usar a física quântica indiretamente. Eu não falei diretamente, porque eu acho muito chato você ficar citando teorias em livros. Então, em Vircadás, as várias dimensões chamam-se pliques. E quando você vai de uma para outra, você plixa. Então, cada plique de Vircadás é um novo livro. O Pense Melhor de Pensar, que eu falei que eu ganhei prêmio, é o Plix. O Plix das ilusões. Tem um outro também spin-off, que é o Plix Terra Negra, que também está na internet, que é um conto, também derivado de Vircadás. Na verdade, eu posso viajar, posso fazer quantos forem, e os meus personagens todos têm os seus segredos. E cada segredo dá um novo livro. Então, é bem legal, assim, depende só dos meus leitores quererem me pedirem, muito pano para manga. Vale a pena assim, começar por Vircadás e tentar entender um pouco mais desse multiverso, que tem muita aventura e muito dinamismo para quem gosta de uma leitura viciante. Que legal, bem, gostei. Eu já vou ser bem sincero, já tô com a página aqui aberta na Amazon, tá assim, meio caminho para eu clicar adicionar ao carrinho, eu vou fazer isso. Para quem é fissurado em leitura jovem adultos, assim, que eu adoro. Sabe? Assim, bem pretencioso.
pensem em uma leitura longe dos clássicos, aquela que você vai sentar e, sabe, de férias, peguei final de semana, não quero ficar nada comprometido, eu quero só relaxar, ir para um outro lugar. Pronto. É assim, você vai embarcar, né? Você abre o livro, é quase você embarca no avião para você ir junto ali com a história, né? Falou assim, para mim, hoje, literatura tem que ser muito assim para eu ler, porque é nos momentos de distração, de relaxamento, que eu quero desconectar de trabalho e tudo. Então, tem que ser uma leitura gostosa, prazerosa, que vai me levar para outros lugares, né? E eu acho que com Vircadaz, ele quase que literalmente levar para outros lugares, né? Na Aí verdade, que eu... de vez em quando você fala assim, puxa vida, bem que a gente podia aplixar de verdade, né? Se eu estivesse agora em Vircadaz, eu iria aplixar, puxa, para uma praia, bem sério, assim. Aliás, tem um site que eu fiz, que é www.vircadaz.com.br, que eu brinco com essa possibilidade das pessoas plixarem para outras realidades. Bem divertido. Não, e é quase que não tem limite, né? Até onde você pode imaginar, qual o universo que você pensa, né? Que acaba que a gente talvez leva muito para o nosso desejo, né? Como que eu queria cada situação, né? Eu acho que brincar com isso é legal. E eu acho que te dá uma flexibilidade incrível para novos spin-offs ou novas histórias. Paradoxos do tempo, outras Sim. rachaduras do tempo. Não, olha, vocês não têm noção, assim. E é claro que ele tem um final fechado, ele encerra, fecha todos os pontos, Sim. mas tem pano para manga. Então, assim, tem muita coisa inserida dentro de Vircadaz que só no próximo vocês vão saber realmente o que ocorreu, o que vai fazer. Assim, tem duas vantagens, né? Uma história fechada, então você pode ler Vircadaz e tá ok, mas pode ir além também. Então, isso é ótimo. Porque às vezes fica um final aberto, né? E aí eu acho que aí vai ter que esperar o outro, né? E te coloca uma pressão para lançar uma sequência. Então, não, fechou, agora ok. dessa forma vai ser quando o meu público pedir. Assim. Vou deixar aqui engatado, vai ser bom de escrever de novo depois. Mas está nos seus planos, né? Expandir essa história. Né? Tem a possibilidade, você vai expandir, né? Não, Vircadaz é do coração, sabe aquela coisa que, tipo, você se apaixona pelo tema, física quântica é super legal, adoro ficar lendo a respeito, acho que tem muito a ser desvendado, é um campo da física que encanta justamente para essas experiências expansivas que hoje são próximas da realidade, na verdade, muito reais, cada dia mais reais. Então, ainda tem muito que a gente pode explorar aí. Meu Deus do céu, vai ser uma delícia escrever mais sobre isso. Que legal. E eu penso assim, acho que você vai levar por muitos anos Vircadaz com outras histórias, mas isso também não te impede de ir lançando, né, outras histórias, outros livros, enfim. Inclusive, amanhã tá em pré-venda. Hoje tá amanhã para lançamento o meu novo livro, Everbook da Escrita, a jornada completa para o escritor ficcionista. Muito legal. Se vocês entrarem, tá aí. Ele já está pré-venda, preço promocional de lançamento. Sabe aquela coisa de mapa de aprendizagem que você pega o negócio, circula, puxa a setinha, faz um gráficozinho todo jogado, coloca a sinalização? Esse é o Everbook. Nada de escrita, blá, 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 blá. É um livro super dinâmico, mega rápido. Se você está querendo escrever, é escritor, quer uma dica, quer ter alguma ideia de como você vai fazer, ou tem dúvidas, tem conceitos, tem dicas, tem teorias, vai de 8 a 80, assim, numa velocidade imensa. Bem legal e bem visual. Vale a pena dar uma consultada e tá aí, preço promocional na Amazon. Amanhã, lançamento oficial. Aqui, ó, 28 de janeiro, né? Tá aqui. É amanhã. 28. É amanhã, poxa. Não, eu tô na cabeça que hoje é 20, hoje é 27 já. 28 de janeiro, amanhã, R$ 8,90, bem baratinho. Gente, olha, para quem precisar realmente aí de um apoio na escrita, tá aí as minhas dicas, a minha vida inteira, a minha jornada inteira de escritora nas minhas notas, aí, sem enrolação, super visual, direto, descomplicado, simplificado, para quem precisar entender algumas teorias. Como é que começa o livro? Como é que eu vou terminar? E o mais importante,
divulgação, pós-venda, pós-lançamento. Como é que depois? Ok, não vendi nada, o que eu faço? Para onde eu vou? Tá aí as minhas dicas para quem quiser. E depois desses, vem muito ainda pela frente. É só o primeiro passo, né? Com certeza. Tenho outros livros já engatilhados, estou escrevendo uma outra ficção, nada a ver com o Bicadastro, nada a ver com o Everbook, e que vai ser bem legal para o pessoal aí. Esse vai ser, eu acho que para o próximo ano, para o outro, quem sabe. Tá no caminho, tá nos planos. Tá indo. Lançou. A gente já quer no outro dia que tenha várias pessoas nos falando do livro, e não é bem assim, né? Requer um tempo, e acaba que, pelo menos para mim, eu vejo muito o livro em si, né, de todo o processo de criação, é um ótimo exercício de paciência e controle de ansiedade, né? Porque o livro também, dependendo do seu ritmo de escrita, vai demorar semanas, meses, anos para escrever um livro. Depois tem toda a etapa de publicação, de revisão e publicação, e depois de feedback. Então, é algo muito demorado, que é algo que tem que ser trabalhado, né, internamente. E aí, Caio, pegando mais a fundo sobre o seu livro em si, A Não Ilha, ele é tido, né, como uma densa crítica, né, ao Brasil. Eu queria entender, assim, quais de fato são essas críticas que você expõe, e é uma mistura, né, assim, de aspectos reais, vamos colocar assim, com fantasia também. Explica um pouco melhor para a gente sobre o livro. Eu diria uma crítica, não numa forma, sei lá, uma crítica no sentido de um ataque, alguma coisa, né? Mas uma crítica no sentido de uma apreciação, né? É uma apreciação com uma visão, tentando compreender, digamos, de uma forma macro, né? Bigger picture, em inglês, que a gente fala. Do que é o Brasil, né? E juntando todo, enfim, a minha vida que eu passei no Brasil, e com todos os meus interesses acadêmicos, por história, e meu entendimento das minhas observações mesmo ao longo da minha vida, né? Eu meio que eu procurei uma forma de recontar a história do Brasil de uma forma passando por facetas do Brasil que muitas vezes a gente que cresce, que nasce e cresce dentro do Brasil, a gente não percebe como são importantes e como elas influenciam, informam e tornam a gente, e faz com que a gente seja quem a gente é, né? Eu tentei, digamos assim, depois que eu saí do Brasil, né, há 4 anos atrás, eu sinto que eu ganhei uma objetividade que eu não tinha, né, com relação ao que caracteriza o povo brasileiro, a vida dentro do Brasil, né? Eu passei a ter uma apreciação muito diferente. E quanto mais mais tempo eu passava fora, né, mais eu pensava a respeito dessas coisas com uma forma com um pouco mais de objetividade. E então, digamos assim, não é uma crítica no sentido de falar atacando as coisas que eu considero. Não é uma crítica negativa, né? Até porque você não pode criticar no sentido... Porque um país é uma área enorme de terra. O Brasil, principalmente, é como se fossem vários países dentro de com centenas de milhões de pessoas, milhões e milhões de histórias diferentes e de percepções diferentes de mundo e de culturas diferentes. Então, claro, não é uma coisa só, né? Mas, ao mesmo tempo, existem algumas coisas que unificam essa massa de terra e pessoas, né? Que muitas vezes a gente, quando a gente está dentro, a gente não enxerga, né? A gente não percebe que a gente está mergulhando, né? E aí, quando eu saí, eu creio que tive uma visão um pouco diferente, assim, que foi muito interessante, muito bonita até. Isso que eu ia até chegar nesse ponto, que quando a gente às vezes está dentro de uma situação, né, ou numa questão geográfica, né, tipo assim, que dentro do Brasil a gente não enxerga o que está aqui do nosso lado. A gente precisa sair, estar fora desse ambiente, fora dessa situação, de um contexto, para daí então enxergar e com outros olhos. Foi muito isso, né, do que você viu. De repente é o que permitiu você construir o que você colocou nas palavras do livro, né? É conseguir ter esse olhar externo, né? Então, eu imagino, eu vejo muito que eu nunca morei fora do Brasil, mas eu morei em outros estados, né? A gente percebe uma cultura muito diferente. São vários Brasis dentro de uma
de um só, né? A gente tem tamanhos continentais aqui. Então, às vezes, quando a gente saca, a gente consegue perceber aquilo que a gente tinha. E algo legal, acho que para aspectos criativos, né? Para as artes, é interessante, né? Uma percepção legal. E, assim, foi muito disso que permitiu, de fato, você conseguir construir o texto do seu livro? Sim. É interessante porque, por exemplo, crescendo no Brasil, né? Enfim, tudo assim como você, eu nasci no Brasil, cresci no Brasil, rodeado de, por exemplo, de palavras, por exemplo, de origem nativa brasileira, de origem de idiomas dos troncos linguísticos nativos. O quanto de coisas dos nossos gostos, do nosso jeito de ver o mundo, da nossa culinária, do jeito que a gente se veste, do jeito que a gente se comporta, na verdade, são nativo brasileiros, eles não são importados de nenhum lugar da Ásia ou da Europa, que seja. Só que eles são invisíveis. Eles são invisíveis. E pensando sobre essas coisas, né, eu procurei construir, né, tentando enxergar. Eu tentei imaginar uma história, porque, como você mencionou, o livro ele tem uma faceta de fantasia. Metade do livro é um livro de fantasia, ficção total, e outra metade do livro ele é de, digamos, ficção histórica, mas, digamos, se passa no mundo real. Então, os mesmos personagens, na primeira metade do livro, eles existem numa versão, num Brasil que nunca existiu, um Brasil imaginário, mitológico, no qual os povos ameríndios foram os primeiros a atravessar o oceano, e não os europeus a atravessar o Oceano Atlântico. Onde todas as relações culturais e sociais dentro desse país eram completamente diferentes, né? E a segunda metade do livro são esses mesmos personagens da primeira parte, só que como que a vida deles é no mundo real. O que eles realmente... o mundo no qual eles existiram ou existem, né? E se passa ao longo de toda a história, de todos, digamos, os 520 anos aí da história do Brasil. E a gente tem... São 5 personagens, né? Principais, sim. São 5 personagens principais, e até pelo release que eu recebi, eu achei bem legal que cada um tem uma construção e características muito únicas e muito fortes, né? A construção desses personagens foi um grande desafio, assim? Você coloca como algo que você coloca como algo interessante, assim, para o seu livro? Eu vejo muito, assim, que os personagens de uma história, elas conduzem a narrativa, elas criam bons diálogos e acaba que prende o leitor. Você pensa assim? Ao mesmo tempo que a gente tem 5 principais personagens, é um número elevado de personagens principais para uma história. Eu acho que, especificamente nesse livro, os personagens, eu enxergo eles mais como manifestações de faces do Brasil do que especificamente como indivíduos. Né? São representações, né? Não como únicas pessoas, de fato. Né? Sim, eles representam elementos importantes do Brasil, e mais do que outros trabalhos meus, do que outras coisas que eu escrevi. Porque o jeito que eu escrevo, por exemplo, personagens, né? Claro, não posso... É o jeito que, pelo menos, funciona comigo, né? Os personagens, eles se criam a si mesmos. Eu não tenho controle nenhum sobre o que eles são, o que eles querem falar, o que eles querem dizer. Enquanto eu estou escrevendo, né, minha cabeça é como se fosse digamos, uma caixinha vazia, e os personagens eles aparecem ali e eles se comportam como eles bem entendem. E quando eu costumo dizer, né, uma linguagem que até a gente usa no cinema um pouco, quando você consegue ouvir a voz do personagem, quando você pensa no diálogo, ouvindo a voz, com o sotaque do personagem, com a voz, com tudo, é que o personagem está ganhando vida. E às vezes eu quero que o personagem faça uma coisa, mas o personagem não quer fazer aquilo que ele faz, ele quer fazer outra. E eu vou escrever o que o personagem quer fazer, eu não tenho controle, né? Sim. Mas, especificamente na Não Ilha, esses personagens, eles são como se fossem avatares, digamos, espíritos do Brasil, né? Eles não são necessariamente... Tanto que o mesmo personagem, ele aparece, digamos, na versão fictícia do Brasil e na versão real do Brasil.
com histórias muito diferentes, se passam no mesmo período, mas com histórias muito diferentes e com personalidades até diferentes, mas com algumas coisas em comum, né? Então, por exemplo, uma das personagens, que é a Sayara, na versão, na primeira parte do livro, ela é uma menina que nasceu sem boca, ela não tem boca, ela não pode comer. Então, por isso, ela se alimenta de sonhos. E a Sayara, na segunda parte do livro, ela é uma jornalista que se sente... ela sente que o trabalho dela não tem função mais no Brasil atual. E ela está tendo uma crise de identidade. Então, elas são a mesma Sayara, mas em mundos completamente diferentes, são completamente... Então elas não são... Então, digamos, a Sayara não é uma só, né? Ela é como se fosse um avatar. Ela representa uma faceta do Brasil. Isso é legal porque, né, você divide muito bem, né, os livros, as partes do livro, né, e a construção do personagem também, de toda a história, ela, ao mesmo tempo que é diferente, se complementa e traz uma experiência única ali para o leitor, tendo em vista que não é uma construção comum, né? A gente falou bastante aqui de personagem, não é uma forma comum de se retratar, de fazer de um personagem. E isso faz o livro ele ser especial nesse sentido. Pelo menos é o que eu espero, é o que eu tentei fazer. Sim. Mas acho legal porque quando a gente tenta, né? Acho que artista, independente de qual arte que seja, a gente sempre busca algo diferente, né? A gente pega diversos elementos, mistura e tenta criar algo novo, né? Seja, a gente falou aqui, né, no aspecto de personagem ou qualquer tipo de criação que a gente tenha. E você tem, né, uma experiência recente de alguns anos fora do Brasil, tem bebido, né, da cultura, da arte, daí você vê, claro que sim, mas quais as principais diferenças você vê assim, para a parte de incentivo, de respiro cultural, de valorizar os artistas em vários pontos assim de carreiras? Você vê aqui um ambiente mais propício, por exemplo, os autores independentes. Aí, como que é? Você consegue fazer esse paralelo? Existem várias diferenças, né? Acho que uma das principais, eu não diria em termos de fomento, mas em termos da percepção que existe, porque aqui, de forma geral, eu vivo na Inglaterra, não é o caso de todos os países do estrangeiro, claro, cada país é uma história diferente, mas aqui existe um entendimento, até porque a Inglaterra especificamente é um paísinho desse tamanhozinho, que tem uma importância artística de exportação muito grande, né? Então, o cinema é muito forte, digamos, é mais forte do que você imaginaria que seria um país desse tamanhozinho. Então, tudo é visto como se fosse uma indústria, como se fosse visto como uma indústria, visto como uma profissão, mas da mesma forma, não muito diferente do que você tem, por exemplo, um mecânico que trabalha na linha de montagem, ou um arquiteto que constrói prédio, ou um médico que cura as pessoas. O artista ele é uma indústria e tudo muito... Uma relação de trabalho mesmo, mais forte, né? De trabalho. No Brasil, existe o que motiva, eu acho, o artista é muito mais uma frustração, não é tanto uma energia de realização profissional, mas muito mais uma energia de mudar as coisas, né? Então, porque, claro, a gente é um país onde existe uma tendência a ser hostil com os artistas, né? Existe uma tendência também a tentar dificultar e obstaculizar o máximo possível digamos, principalmente os artistas que saem do que é, digamos, socialmente aceitável, né? Então existe uma carga de frustração, né? E é interessante porque, por exemplo, aqui os brasileiros, os artistas brasileiros têm uma reputação de trabalhar muito bem e muito forte, digamos assim, porque serem intensos e competentes, né, no trabalho. Serem intensos e competentes, porque a formação é diferente, né? A gente tem que tirar leite de pedra, né?
no Brasil. Então, quando chega numa indústria mais estruturada, as pessoas que cresceram, que sempre trabalharam aqui, parecem preguiçosas perto dos brasileiros, entendeu? Sim, sim. Então tem algumas diferenças dessa natureza, mas uma coisa que realmente me marca muito é eu ver como essa frustração, ela influencia a gente, né? Aqui, como é uma coisa muito mais profissional, meio que, sabe, você se sente, ao mesmo tempo, mais à vontade para ser rebelde, mas você também se sente menos vontade de ser rebelde. Chegamos ao fim desse episódio de Melhores Momentos. Quero que você me diga o que você achou. Siga o Pode Ler e Escrever nas redes sociais, é @Pode Ler e Escrever. Acesse nosso site, tem todas as informações, agenda atualizada e todas as novidades são publicadas por lá e também no nosso Instagram, tá bom? Acompanhe por lá e eu quero deixar um recadinho especial para o nosso apoiador e patrocinador Clube de Autores. Se você até escutou o spot comercial ao longo do episódio, o Clube de Autores que nos apoia praticamente desde o nosso nascimento e tem sido e é muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Então não deixe de conferir clubedeautores.com.br se você quer publicar o livro independente de graça, beleza? Então é isso, gente. Um abraço, até o próximo episódio. Fui!